porta aberta está, venha correndo pra se salvar. Pois aquele que vencer, lá no céu vai receber uma coroa resplandecente. Eu quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar neste mundo de horror. Eu quero subir como meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Senhor. Quero morar com Jesus, o meu Senhor. Não quero ficar neste mundo de horror. Eu quero subir como meu Senhor Jesus. Não quero ficar, mas quero subir com meu Senhor. Bem cedinho, ele está. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre eu só a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Graças a Deus, a paz do Senhor a todos. Agora são exatamente 8 horas da noite e nós estamos dando início ao nosso culto de libertação. Mas eu gostaria, antes de tudo, fazer uma oração, pedir a Deus pelas pessoas doentes, pelas pessoas que elas, neste momento, se encontra abatida, se encontra depressiva, se encontra, como sempre digo aqui, no verdadeiro labirinto, andando de um lado para o outro e não consegue encontrar a saída, não consegue encontrar a solução. Essa semana, uma cliente que está desempregada, eu conversando com ela, ela disse que já estava desesperada e pensando até mesmo em tirar a própria vida, porque pensando ela que tirando a sua vida, ela iria resolver o seu problema econômico, o seu problema financeiro. E eu disse para ela, olha, se você tirar a sua vida, você vai resolver o seu problema aqui na Terra. Mas para onde você vai ter um problema muito pior do que a falta de emprego e será um problema eterno. O problema que você está passando hoje é passageiro. Hoje você está sem emprego, com falta de dinheiro, passando necessidade, mas amanhã ou depois uma porta ela vai se abrir para você e você vai mudar essa situação. Mas para onde você vai, a porta jamais se abrirá. Não tem retorno. É um lugar de tormento, de choro, de ranger de dentes. Você não vai ter sossego. E ela levantou a cabeça e disse, você tem razão. E tem muita gente assim nessa situação. Gente que está doente, desempregada, com a sua família desmembrada, gente que está perdendo a cada dia que passa o seu negócio, já não sabe mais o que fazer. Então é por essas pessoas que eu gostaria agora de orar, de interceder por você que está desempregado, endividado, doente, você que está vivendo mal com o seu cônjuge, você que está mal financeiramente. Eu quero orar, eu quero pedir a Deus por você. Fecha aí os seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, eu faço esta oração por todas as pessoas aflitas, pelas pessoas doentes, não apenas doente na carne, mas doente no seu casamento, doente na vida financeira, doente na vida espiritual, doente, meu Pai, em todas as áreas da sua vida. Pessoas que têm procurado o alívio, têm procurado a solução, porém não têm encontrado, têm batido em diversas portas e nenhuma delas se abriram. Eu te rogo, ó Todo-Poderoso, que nesta noite o Senhor venha operar um milagre, o Senhor venha fazer um milagre acontecer na vida desta pessoa. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre este doente, sobre esta pessoa que está em cima de uma cama, vivendo à base de medicamentos, dependendo de terceiros. Senhor, coloca as tuas mãos, meu Pai, e traz o refrigério, traz o alívio, traz, Senhor, para ela a solução que o mundo, que homem nenhum pode dar. Eu te rogo, Pai, eu te suplico, ó Senhor, eu te suplico por esse casamento que está na bancarrota, que esse casamento é um casamento de aparências,
É um casamento, meu Pai, fantasia. Essas pessoas são infelizes. Senhor, coloca as tuas mãos, opera. Faz uma situação acontecer para que seja restaurado esse casamento, seja restaurada esta família, este lar que está ruindo a cada dia como um castelo, meu Pai, de areia. Meu Deus, em nome de Jesus, ouça a minha oração. Eu não estou pedindo para mim, eu não estou pedindo em meu favor, eu estou pedindo em favor das pessoas que estão nos assistindo neste momento. Eu não sei o problema que esta pessoa tem, mas eu sei que o Senhor tem poder para resolver este problema e que melhor do que eu, o Senhor sabe o que ela está passando, o Senhor tem visto a dor dela, o Senhor tem visto o sofrimento dela, o Senhor tem visto o que ela vem passando. Por isso, coloca as tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso, e traz o livramento, traz a cura, traz a libertação, quebra essa maldição que está sobre a vida desta pessoa, esta maldição hereditária que vem passando de pai para filho, que vem passando de geração em geração. Então quebra, Senhor, esta maldição, quebra este mal que tem assolado essa mulher na vida financeira, na vida sentimental. Ela está passando hoje o que a mãe dela passava com o pai, com o padrasto. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, não permita que essa história se repita na vida desta mulher, na vida deste homem, meu Deus. Se alguém lançou sobre ela um feitiço, um trabalho de magia, um trabalho de bruxaria, de macumba, de inveja, ó Senhor, desmancha, desfaça com o teu poder a obra do maligno, que caia por terra a obra de Satanás, que caia por terra, meu Pai, toda a arma do diabo contra esta pessoa, contra a sua casa, contra a sua família. Eu te rogo isso, ó Deus, no nome do teu Filho amado, pelo sacrifício que ele fez ali na cruz em favor da humanidade, em favor daqueles que creem, em favor daqueles, meu Pai, que confiam na tua palavra. Então manifesta o teu poder e reverta essa situação, reverta, meu Pai, o problema que esta pessoa está passando. Faça isso, ó Deus Todo-Poderoso. Eu abençoo você, seja abençoada, seja livre desta maldição, seja livre desta mazela, seja livre deste problema. O Senhor te liberta, o Senhor te liberta agora dessas prisões que você está, do vício, da prisão que você se encontra. Seja livre agora, em nome de Jesus. Seja liberto, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E se você crê, meu amigo, diga amém e diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Creia, você está abençoado, você está abençoada. Creia nisso. Deus é com você. Pode ter certeza, não é por casualidade que você está nos assistindo neste momento. E se você está nos assistindo, é porque Deus trouxe você, é porque Deus quer que você esteja aqui, agora, neste momento. Tá ok? Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Pegue a sua Bíblia e abra aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12 de Atos, para nós lermos a palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia? Abre ela aí. Deixa eu pegar aqui meu óculos. Abre aí a Bíblia. Diz o seguinte aqui. Atos, capítulo 12, versículo
5. Pedro, diz assim, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Veja a importância, meu amigo, da oração. Pedro estava preso, porém a igreja estava orando intensamente a Deus por ele. Você vê que a oração, ela move a mão de Deus. A oração, ela abre portas. A oração, ela faz o sol parar. A oração, ela faz o mar se abrir. A oração faz o fogo descer. Veja a importância da oração, a importância da igreja orar, a importância de nós orarmos. É uma arma que temos contra as trevas, contra o mal, e que algumas vezes não é usada, ou a pessoa usa de forma errada, e por isso a resposta ela não vem. Versículo 6 diz assim, na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas. Pedro estava dormindo entre 2 soldados e preso com 2 algemas. E diz assim, e sentinelas montavam guarda à entrada da cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Uma luz brilhou na cela. E ele tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele então. E as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda. Olha só. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. E passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo os deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Versículo 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, aonde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta ao alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. E ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Meu amigo, olha só a situação de Pedro, né? A situação de Pedro é uma situação em que muitas pessoas estão vivendo nos dias de hoje, presas, aprisionadas pelo Herodes. O Herodes representa o príncipe das trevas.
representa o príncipe deste mundo. Jesus, ele disse que este mundo, ele já é do maligno, já é do mal. O mal tomou posse deste mundo. E juntamente com este mundo, o mal tem aprisionado centenas, milhares e milhões de pessoas. Aprisionado essas pessoas nos vícios, aprisionado essas pessoas na miséria, aprisionado essas pessoas no sofrimento, aprisionado essas pessoas numa vida medíocre. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: eu não tenho sorte, tudo na minha vida dá errado, tudo sai errado. Pessoas que não vão para frente de jeito nenhum, que tudo que ela toca se desfaz, se deteriora. São pessoas que elas estão nesta situação, dominadas por uma força do mal. São infelizes no amor, são incompletas no amor, na vida profissional são incompletas. São pessoas que vivem doentes. Outrora não é uma doença, é um problema no casamento, é um problema na família, sempre um problema para tirar a paz, para tirar o sossego dessa pessoa. Mas aí você vê aqui a importância da oração, que a igreja estava orando intensamente por Pedro. E Deus enviou um anjo, não é isso? Enviou um anjo para libertá-lo. Então nós estamos falando de Deus para libertar. Deus enviou um anjo para libertar a Pedro. E quando se trata da religião, como que a religião tenta libertar as pessoas? Você já imaginou? Vamos imaginar, pela razão que é assim que a religião trabalha, querendo libertar Pedro. Primeira coisa, ela teria que passar pelos portões de entrada. Segundo, ela teria que passar pelos sentinelas, pela primeira e pela segunda guarda. Terceiro, ela teria que abrir a cela onde Pedro estava. Quarto ou quinto, ela teria que tirar as algemas que estavam nos punhos de Pedro. Assim a religião ela trabalha, ao contrário da fé, ao contrário de Deus. A religião ela trabalha de fora para dentro. Você vê que o anjo ele veio de dentro para fora, de dentro para fora. A religião quer mudar a aparência da pessoa, Você vê às vezes, nem tanto, mas antigamente, quando eu era criança, para ser crente, só podia ser crente se andasse de paletó e gravata. Só podia entrar na igreja de paletó e gravata. A mulher não podia usar calça, somente vestido. Quer dizer, a religião procura mudar a pessoa de fora para dentro. É por isso que nós vemos hoje em muitas igrejas cenas tristes de pessoas que elas, pior, não são membros apenas, mas elas estão em cima do altar da igreja, pessoas cantando, tocando, com brinco na orelha, com cabelo de corte moicano, com calça apertadinha. Quer dizer, você olha para aquela pessoa, você tira ela dali do altar e coloca aquela pessoa na rua, você não vê nenhuma diferença nela das outras pessoas. Não estou dizendo que você não tenha que andar arrumado, que você não tenha que cortar o seu cabelo, mas existe looks, vamos dizer assim, que não é para cristão. Uma coisa é quando a pessoa ela vem do mundo para a igreja, nessa situação,
E aí o Espírito Santo vai operando, como eu estou dizendo aqui para você, de dentro para fora, não é de fora para dentro. E a pessoa ela vai mudando. Ela muda de dentro para fora. Homens que chegam na igreja, que tem o cabelo longo como de mulher, usa brincos, os negócios no nariz, vamos dizer assim, uma aparência diferente, exótica das pessoas normal. Mas quando essa pessoa chega na igreja, o Espírito Santo faz a obra na vida dela e ela começa a mudar de dentro para fora, automaticamente. Ela muda a sua maneira de ser, ela muda a sua maneira de proceder, ela muda a sua maneira de falar. É claro, com o tempo, isso não acontece num abrir e fechar de olhos, isso não acontece de uma hora para outra, leva-se um tempo para que a pessoa ela possa ser transformada por Deus. Então, a fé, Deus ele age de dentro para fora. A religião, infelizmente, ela vem de fora para dentro. De fora para dentro. E é isso que eu quero que você entenda. Por isso que nós vemos muitos crentes, né, dizer aqui, entre aspas, nós vemos muitos crentes que não têm a aparência de Deus, não têm a semelhança de Deus. Muitos crentes que têm andado uma vida errada, andado no pecado, andado uma vida na contramão da palavra de Deus. E são frequentadores de igreja, tem o seu título, tem o seu rótulo, sei lá, ministro de louvor, guitarrista, tecladista, pastor, obreiro, diácono e por aí vai. E que na verdade não se converteram, mas sim se convenceram. Estão convencidos. E convencidos por quem? Convencidos pelo homem, pela vontade do homem. Essa foi a vontade do pastor. E pela vontade do pastor ele conseguiu convencer aquela pessoa. E ela está dentro da igreja convencida e não convertida. Se tornou uma religiosa. Então, a libertação de Pedro, nós vemos aqui, deixa eu abrir aqui na Bíblia, lá em Atos, depois você acompanha aí, diz assim: eis que sobreveio o anjo do Senhor. Quer dizer, quando o anjo do Senhor opera, ele se faz presente, então o milagre ele acontece. Aonde Deus chega, o milagre acontece. Aonde a presença de Deus chega, a vida, a transformação. Aonde a presença de Deus chega, a restauração, a vida transformada. Diz assim: e resplandeceu uma luz na prisão. Quer dizer, quando a presença de Deus chegou ali, na prisão, no calabouço onde estava Pedro, a luz brilhou. A presença de Deus, a luz brilhou e dissipou aquelas trevas. Então, quando Deus ele se faz presente na sua vida, a luz dele brilha em você e as trevas são dissipadas. As trevas são dissipadas. Lembra quando Deus estava na criação do mundo? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Está aqui em Gênesis, os primeiros versículos. Deixa eu ler aqui para você. O que diz aqui a Bíblia? Gênesis capítulo 1. Diz assim, ó: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Quer dizer, a terra era sem forma e vazia, e trevas cobriam a face do abismo. Quer dizer, é a situação de muita gente, vazia. A sua vida está em trevas, seu casamento está em trevas. Mas diz assim, no versículo 3, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Quer dizer, era tudo trevas. E Deus criou a luz. Onde Deus chegou, mudou a situação.
E assim também, quando o anjo chegou ali no calabouço, chegou ali na prisão, que estava em trevas, chegou a luz, e a luz dissipou as trevas. E quando Deus entra na sua vida, volta a dizer, também se dissipa as trevas. E diz assim, tocando a Pedro, junto ao lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. Quer dizer, a primeira providência de Deus é levantar o homem que está caído. Quer dizer, Pedro estava ali, o anjo tocou nele, disse, levanta. É o que Deus quer. Deus não fala com o caído. Eu me lembro que foi Daniel, Jeremias, que estava orando na beira do rio, não me lembro agora, e Deus falou assim, levanta Jeremias. Quer dizer, Deus, ele não fala com quem está caído, com quem está ali, entendeu? Reclamando da vida, chorando, murmurando, não. Deus vai falar com você quando você fala assim, eu não aceito esse sofrimento, quando você se revolta contra o seu problema, quando você se revolta contra a situação que você está vivendo. Não é se revoltar contra as pessoas, não é se revoltar contra Deus, mas se você se revoltar contra a situação que você está vivendo, então Deus ele vai falar com você. Então, primeiro você tem que se levantar. Você que está aí caído, você que está aí prostrado, desanimado, levanta. Foi o que ele falou. Né? E diz aqui que nesta hora, o que aconteceu? As cadeias caíram por terra, quer dizer, as algemas que estavam no punho de Pedro se soltaram, caíram por terra. Aí começou a libertação de Pedro, entendeu? A luz chegou na prisão, o anjo falou, levanta, ele se levantou e já começou aí, as algemas se caíram, já foi livre. Aí diz assim, e disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. Quer dizer, o que significa isso, meu amigo? Isso significa a providência de Deus. Levanta. Aí disse mais, lança às costas a tua capa e segue-me. Quer dizer, a capa era usada como um abrigo. A capa era usada como um abrigo. E quando ele fala, lança a tua capa às costas, atrás, ele está dizendo para você, meu amigo, o seguinte, ele está dizendo para você que deixar para trás as coisas passadas e você olhar para frente. Lança tudo para trás, o seu passado, esquece o seu passado, seja de pecado, seja de erro, esquece e olha para frente. É isso que nós temos que fazer. Esquece. Tem gente que fica remoendo o problema. Tem outro dia uma história, a mulher só andava de preto, de roupa preta, um dia era roupa preta. E perguntaram para ela, por que você só veste preto? Porque eu estou de luto do meu marido. Mas o marido dela havia morrido mais de 10 anos. E ela ainda estava curtindo o luto. E tem gente assim, que não esquece o passado, não esquece que foi maltratada, não esquece que foi humilhada, não esquece que foi injustiçada, e fica olhando para trás, e isso faz com que a pessoa não se liberte, fique com mágoa no seu coração. Então, pega a sua capa e joga para trás, olha para frente, esquece o passado, o que passou, passou, o que passou, passou. Você não pode mudar o passado, já está escrito. Mas você pode mudar o presente. E para você mudar você pode mudar o futuro. E para você mudar o seu futuro, você depende do presente, você depende do agora, daquilo que você fizer agora. Então, é isso que eu quero que você entenda, que você compreenda. Que nós temos lutas e muitas lutas. E que Deus ele quer libertar você. Seja você quem for, você estiver numa cárcere, você estiver preso ao vício, você estiver doente com uma doença terminal, Deus ele quer agir de dentro para fora. A religião, o homem quer trabalhar de fora para dentro e não tem jeito. O único jeito, meu amigo, é quando a gente abre o coração para que Deus ele possa entrar. Jesus ele disse, eis que estou à porta e bato. E se abrir, eu entrarei
e cearei com ele e ele comigo. Então abra o seu coração. Talvez você tenha vivido de religião, tenha brincado de ir à igreja, não tenha levado uma vida pautada na palavra de Deus, pelas suas condutas, pelos frutos que você produz. Ninguém pode te julgar. Eu não posso te julgar, o pastor não pode te julgar. Mas a árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore boa, ela não vai produzir frutos maus, e sim frutos bons. E que frutos você tem produzido? Quais são os frutos que você tem dado na sua vida? Quais os frutos que você tem gerado? Então olhe para os seus frutos e você saberá se realmente você é um convencido ou se você é um convertido. Eu conheço muitos pastores, amigos meus, que têm filhos e que os seus filhos não são convertidos, são convencidos. Eu conheço bispos, amigos meus, que têm filhos, têm filhas que são casadas com pastores e que elas não são convertidas, e sim convencidas. Ela foi convencida pelos seus pais a acreditar em Jesus. E ela se esforça, ela se empenha, mas não adianta. Não tem, se a pessoa não é nascida, se a pessoa não é liberta, não é nascida do Espírito Santo, ela pode se esforçar ao máximo, jamais ela conseguirá chegar perto do convertido, do que é um verdadeiro convertido, uma pessoa que é batizada pelo Espírito Santo. Você vê a Pedro, quando seguia Jesus, ele era convencido. Pedro negou Jesus. Quantas coisas Pedro fez pelo seu temperamento, né? Pedro era um falastrão. Ah, se o senhor for preso, eu vou com o senhor. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Mas olha só, Pedro, a gente não pode julgá-lo. Ele se arrependeu. Foi um momento. Depois ele se converteu. Ele passou por situações, e essas situações pelas quais ele passou o fizeram o converter ao verdadeiro evangelho. Você vê que Pedro foi usado por Deus para pregar, começar a igreja primitiva, fez muitos milagres, pregou e mais de 8.000 pessoas se converteram, foram batizadas. Então Pedro foi usado. Mas quando ele andava com Jesus, todos eles, os 12, eram convencidos. Você vê, tem Pedro que traiu a Jesus, que negou a Jesus. Tinha Judas Iscariote, que traiu Jesus, vendeu Jesus por algumas moedas. Na época, 30 moedas. Nós temos Tomé, que não acreditou, que disse, eu só acredito se ver os furos nas mãos dele. E Jesus apareceu para ele, está aqui, Tomé. Agora acreditas? Todos eles eram convencidos. Só vieram a se converter quando eles ficaram sozinhos e passaram pelas situações da vida. Então, eu conheço muita gente convencida e que faz a obra de Deus, que prega, que canta muito bem, toca muito bem. Eu conheci muitos tecladistas que hoje são cantores gospel, que eram convencidos. Então, o religioso, ele é convencido. O cristão, ele é convertido. Passa o que passa, ele sempre segue firme na sua fé. Vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Ó Deus de eternidade, o Senhor sabe e o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor sabe, ó Deus, quem é convertido e quem é convencido. Infelizmente, temos visto
muitas pessoas nas igrejas, pessoas convencidas, pessoas mornas, como já falamos uma vez. O morno, ele não gosta de ser pastoreado. Por isso ele vive de igreja em igreja. É o convencido. Ele não aceita a repreensão, a exortação. Ele não aceita ser chamado a atenção. Ele quer ouvir palavras que venham massagear o seu ego, o seu eu. Ó, meu Pai, nós como homens de Deus temos a obrigação de levar a Tua palavra. Doa a quem doer, não importa. Às vezes a pessoa que não é humilde, não aceita, fica com raiva, não gosta. Mas é porque o Senhor está querendo ajudá-la, é porque o Senhor está querendo corrigir, é porque o Senhor está querendo limpar, para que ela possa dar mais e mais frutos, meu Pai. Ó Espírito Santo, eu oro por essa pessoa que não tomou a decisão ainda, não se decidiu ainda, está dentro da igreja, está frequentando a igreja, porém não se decidiu ainda o que quer, se quer o Senhor ou se quer o mundo. Ela está duvidando, está claudicando entre dois pensamentos, está dividida entre dois pensamentos, Senhor. Eu oro por ela, fala o coração dela. Eu sei que o Senhor falou ao coração dela nessa noite. Eu sei que o Senhor tem falado ao coração desta pessoa. Eu sei que o Senhor tem agido e quer agir de dentro para fora e não de fora para dentro, porque não adianta mudar a aparência se dentro está oco. É um sepulcro caiado, vazio, cheio de morte, de trevas. Tenha misericórdia, Senhor. Liberta esta pessoa, meu Pai, desse vício. Liberta ela do pecado. Liberta ela, meu Deus, deste mundo que está em trevas. Liberta ela como o Senhor libertou a Pedro. Faça com que essas algemas caiam. Faz ela passar pelos sentinelas, pela primeira e pela segunda guarda, igual o Senhor fez com Pedro. E quando ela chegar nesse portão, que o portão se abra por si só, porque é isso que o Senhor quer, tirá-la dessa prisão, tirar ela dessa prisão que ela está vivendo, desse mundinho que ela está vivendo, esse mundo de ilusão, esse mundo de fantasias, esse mundo de pecado. Faça isso, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu oro por todos que estão nos acompanhando, aqueles que estão nos assistindo, sejam todos eles agraciados, sejam todos eles tocados pela tua luz, ó Pai, e que as trevas ela seja dissipada dessa vida. Em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha, creia, age a sua fé, faça a sua parte. 50% o homem faz e os outros 50% Deus ele vai fazer. Faça a sua parte. Nós em breve teremos um batismo nas águas, e se você ainda não é batizado nas águas, procure se batizar. Não porque eu estou dizendo ou estou pedindo, mas que isso venha nascer de você. Ninguém me forçou, ninguém falou para mim, ninguém pediu a Marcos, por favor, se batiza nas águas. Eu não fui forçado, eu não fui empurrado, eu não fui, vamos dizer assim, pressionado, eu não fui coagido para me batizar nas águas. Eu fui porque eu quis sepultar o velho Marcos, aquele Marcos sujo, aquele Marcos pecador, aquele Marcos que vivia errado.
e queria uma nova chance, uma nova vida. Eu fui voluntariamente, eu fui espontaneamente. Ninguém me obrigou, pastor nenhum me obrigou. E eu quero que você faça isso. Não é porque eu estou dizendo que você, eu vou porque o pastor falou que eu tenho que, não. Tem que nascer de você. Isso tem que estar dentro de você. E quem coloca isso dentro de você é o Espírito Santo. Aprenda. Ele começa a trabalhar de dentro para fora. Ele começa a operar de dentro para fora e não de fora para dentro. É o Espírito Santo que vai convencer você de como você deve se vestir. É o Espírito Santo que vai convencer você de como você deve ser. Não é o pastor. Nós apenas pregamos a palavra de Deus para as pessoas. Tá certo? Olha, Deus abençoe a sua vida. Se você quiser fazer a sua oferta, é só você rodar aí a página do Facebook. Lá em cima, na página, está a conta da igreja para você fazer a sua doação. A igreja, ela está com as portas fechadas provisoriamente devido à pandemia. Porém, nós temos que pagar a água, pagar a luz, pagar todas as despesas que a igreja tem para mantê-la em dia. E nós contamos com a sua doação, nós contamos com a sua oferta. Ok? Domingo, às 7 horas da noite, pastor Cleverson estará online realizando o culto. Caso não abra, né? Caso não possa abrir a igreja, nós vamos ter o culto online. Se não for online, ele vai comunicar e vai avisar as pessoas para estar presencialmente. Tá ok? Forte abraço, Deus abençoe você, fique com Deus e até a próxima, em nome de Jesus.